Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu e Eu Mesmo. Eu sempre quis participar de um podcast, mas nunca fui convidado para um. Sendo assim, decidi fazer meu próprio podcast, convidando a mim mesmo. Sendo assim, o convidado de hoje, mais uma vez, é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Qual é a boa de hoje? Bem, eu gostaria de homenagear, de lembrar algumas canções e alguns cantores e cantoras evangélicas que marcaram a nossa, as nossas vidas, né? Principalmente a partir dos anos 90, né? Relembrar hinos antigos, histórias que foram marcantes nas nossas vidas, né? E gostaria de começar pelo J Neto e suas canções, principalmente as mais antigas, né? Que foram muito importantes na formação aí, na nossa formação cristã e nos ajudou em muitos momentos, né, Bruno? Sim, é verdade. O Jota, principalmente ali na minha adolescência e começo da minha juventude, foi muito importante com suas músicas, porque eu cantava na igreja, muito mal, é verdade, mas cantava, e cantava praticamente sempre as músicas dele, porque elas tinham uma tonalidade que eu, bem ou mal, mais para mal do que para bem, eu conseguia aguentar. Eu de vez em quando me arriscava também a cantar Márcio Nascimento. Basicamente era eles dois, o Márcio Nascimento e o J Neto. Cantava de vez em quando aí um Machílio de Carvalhais, tal, porque a voz feminina eu conseguia adaptar melhor para o meu timbre, né? Para minha tessitura. Mas as músicas deles foram importantes para mim, para minha vida, para a vida da minha família e para muitos irmãos da igreja. Quando eu cantava, em geral, a igreja se alegrava, a igreja ficava avivada, animada pelas canções que eu escolhia do Jota para cantar, né? Não que eu fosse um cantor maravilhoso, muito pelo contrário, era extremamente desafinado, mas as pessoas sentiam que eu cantava de coração, né? E a igreja se costumava a se alegrar com isso. E é isso. O Jota ele tem canções muito boas, principalmente no começo da sua carreira. E como foi que você conheceu a obra do Jota Neto? Como é que você teve contato com as músicas dele? Então, o meu primeiro contato com o Jota, com as músicas dele, foi na mocidade do IAPC do Irajá, com a música Fogo no Altar, que é a primeira faixa desse álbum aí que está na telinha, né? O álbum O Nome, que na minha opinião é o melhor álbum dele. São 7 músicas que ele canta, as 7 são muito boas. E há ali pelo menos uns 3 ou 4 clássicos eternos ali. Nós vamos comentar daqui a pouco. E a mocidade cantava a música Fogo no Altar. E aí nos ensaios, a regente da mocidade, a irmã Bárbara, a irmã Raquel, enfim, elas colocavam a fita cassete do J Neto lá desse álbum, né? Pra tocar, pra gente aprender a música, né? Aprender como é o ritmo, aquela coisa toda. E ali me impressionava a similaridade da voz dele com a do Roberto Carlos, né? Mas ok, até aí tudo bem. Só que nesse meio tempo, eu vi lá na Praça Nossa Senhora da Apresentação em Irajá, estou falando lá dos idos de 93, por aí, 92, 93, lá atrás, tá? Bem lá atrás. Uma faixa de ráfia dizendo que haveria uma apresentação naquela praça. Essa praça é ali no cemitério de Irajá, né? Em frente ao Guanabara. Quem é da região sabe exatamente onde fica. No subúrbio do Rio de Janeiro. Eu fui nascido e criado ali em Vista Alegre, né? Ali próximo. Então, essa faixa dizia que haveria a apresentação do maior cantor evangélico, J Neto. Poxa, o maior cantor evangélico?
E eu só conhecia desse maior cantor evangélico a faixa Fogo no Altar. Então eu passei a pesquisar, peraí, eu tenho que ver o que é isso aí, né? Se isso aí é tudo mesmo, se ele é tudo isso mesmo, se estão exagerando e tal. E eu acabei adquirindo esse álbum, o nome. E foi excelente, tá? Esse álbum é maravilhoso. É um dos melhores álbuns da história da música evangélica, na minha opinião. É o melhor álbum do Jota. Tem canções extraordinárias como Fogo no Altar, que é um clássico, né? Depois a faixa título, o nome do brilhante, maravilhoso Edson Coelho, né? Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o teu olhar? Depois o Nelson Ned, saudoso, Nelson Ned regravou, né? Enfim, e logo depois nós temos o Espírito Consolador, um álbum, uma faixa muito bonita desse álbum. Depois Alegria de Manhã, que eu gosto muito dessa canção. Alegria de Manhã. Depois clássica, das clássicas, Vaso Novo. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Enfim, depois temos Não Sou Tolo, que é uma faixa também muito bonita, uma canção muito bonita. E por fim, Amigo Fiel, que foi regravada mais à frente por Marco Aurélio, que é outro cantor que vai ser homenageado aqui em breve. E por fim tem a faixa Sei, a oitava música, que é cantada pela Rose Nascimento, novinha, novinha, começando a carreira, gravando uma faixa nesse álbum do J Neto. Então, através desse álbum que eu passei a acompanhar a carreira dele mais de perto. Aí, minha avó, como praticamente todas as senhoras da idade dela na época, era mega fã do Roberto Carlos. E por ter se convertido, não podia mais, pelo menos oficialmente, não podia mais ouvir o Roberto Carlos por conta de ser um cantor mundano, né? Então, ela ficou feliz em conhecer o Roberto Carlos Gospel, né? E e passou a ter, digamos assim, matar um pouquinho da saudade do Roberto Carlos verdadeiro, né? Ouvindo o genérico gospel, vamos dizer assim, né? Enfim, maravilha, maravilha, Bruno. Aí tem uma história que ele foi seu vizinho praticamente, né? Conta essa história aí. É uma história sensacional. Eu morava em Irajá em 1994, houve eleições para presidente, deputado federal, enfim. E eu era vizinho do comitê de campanha do candidato Dino Fernandes. E o Jota estava sempre lá, nesse comitê, nessa época. Diziam, não tenho como afirmar, até porque faz tantos anos, não é isso, que ele namorava, então, com a dona da casa, daquela casa, daquele comitê, né? Então ele estava sempre por lá. E ele gravou um jingle eleitoral pro Dino Fernandes, que eu nunca me esqueci, né? Ele gravou uma paródia da música do amigo, né? Do Erasmo Carlos, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Ele gravou, né? O Dino Fernandes, que é nosso irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas. É o Dino Fernandes na luta pelo povo aflito. E aí depois ele dizia o seguinte, ó. É uma parte que ele falava. Alô, amigos. Minha voz vocês conhecem. Eu achei sensacional. Sensacional. Porque ele não disse eu sou o Roberto Carlos, ele não disse isso. Nem que ele era o J Neto. Não, ele disse minha voz vocês conhecem. No dia tal, votem Dino Fernandes para deputado federal. Aí terminava, é o Dino Fernandes que é nosso irmão camarada. Enfim, tantara, tantara, tantara. Cara, era o dia inteiro martelando na minha cabeça esse jingle, né? E rodou o Rio de Janeiro inteiro, evidentemente. E ele ganhou, tá? O Dino ganhou para deputado federal, muito provavelmente
por conta desse jingle, porque as pessoas devem ter pensado, em sua maioria, ué, o Roberto Carlos apoiando o Dino Fernandes, ele que não é de se meter muito em política, né? Ele gravou um jingle para esse cara, eu vou votar nesse cara, né? Então, com certeza isso ajudou o Dino na época, né? Sensacional essa história. Então ele estava sempre lá, ele era praticamente meu vizinho, estava sempre por lá. E eu ouvi várias vezes naquela época. E ele gravou esse jingle sensacional. Ele não disse que era o Roberto Carlos, mas deixou no ar a hipótese, vamos dizer assim. Maravilha, Bruno. O que mais você pode falar sobre as músicas dele que te marcaram? Então, depois desse álbum Nome, eu passei a procurar outros álbuns dele que ele já teria gravado. Ele já tinha gravado outros dois álbuns. O Água Viva, que é muito bom. Tem clássicos ali, como o próprio Água Viva, né? O Barro que Sobrou, que é uma música espetacular, né? Havia um compositor na época que escrevia muitas músicas para ele, o Nilceu Buarque de Lima, que foi autor de grande sucesso do Jota, né? E, enfim, esse álbum tinha clássicos ali como Holocausto, Barro que Sobrou, já citei, Água Viva, dentre outros, né? E havia também o álbum Resposta, muito bom também, muito bom, que tinha como destaques O Último Discípulo, que é a primeira faixa desse álbum, e as clássicas Pensando Bem, que para mim é a música mais bonita do repertório do Jota, e a própria Resposta também, que é muito, muito bonita, né? Muito, muito bem interpretada por ele. E Pensando Bem, passou a ser, entre aspas, meu maior sucesso nas minhas apresentações na igreja, né? Quando eu cantava, né, pensando bem, o pessoal, conforme eu falei ainda há pouco, né, costumava o fogo cair, né, como seria o jargão, né, pentecostal. A igreja se alegrava, né? Eu cantava com coração, né, primeiramente me interpretando a letra, né, com a intensidade que ela, né, exige, né? E as pessoas, os irmãos da igreja gostavam e sempre pediam para eu cantar pensando bem, né? E aí eu deixava para ocasiões assim especiais, com culto da mocidade, alguma festividade, para não, entre aspas, banalizar a música, né? Mas foi o meu maior sucesso. Não, não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não, não me deixe, a minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Então, muito, muito bonita a canção, é a melhor dele, com certeza, na minha opinião, pelo menos, né? E marcou a época, com certeza. Aí depois ele gravou alguns outros álbuns de muito destaque, né? Ele ali, nessa época, ele estourou, né? Fez bastante sucesso, teve a Rádio Melodia impulsionando no Rio de Janeiro as canções dele, né? Principalmente, estava sempre lá na Melodia, dando entrevistas, aquela coisa toda. A Rádio Melodia era perto da minha casa, né? Da nossa casa, ali no Largo do Bicão, né? Então, volta e meia estava por lá. Quais outras músicas, então, você destaca da obra do Jota? Então, ele depois lançou álbuns como Minha Graça Te Basta, ou Tua Graça Me Basta, ao contrário, né? Tua Graça Me Basta. Nesse álbum tem uma música que eu gosto muito, que eu também cantei bastante na igreja, que é Confissão de Amor. Todo mundo necessita dessa vida, seja lá quem for, ter a coisa mais bonita, que é o verdadeiro amor. É muito bonita essa canção, eu cantei várias vezes na igreja. É Confissão de Amor. Teve regravações ali do Vaso Novo em um tom mais baixo. Enfim, praticamente e Curas e Milagres também, que é um clássico dele, né? Foi regravado várias vezes, é um clássico, né? Curas e Milagres. Ele viu
ele viu, ele andou. Enfim, havia em Jericó um cego que mendigava. Dessa vida não tinha nada. Foi bem famosa, fez muito sucesso essa canção. E depois ele gravou Nazareno, o álbum Nazareno, que é um álbum bonito também, muito bom. A faixa título é o destaque, né? Tem também uma que minha avó gostava muito, chorava quando ouvia, é Qual é o Amor? Também cantava na igreja essa canção. Qual é o amor que quando se procura está presente? Qual é o amor que já modificou a minha mente? Então essa aí eu cantava bastante, era um tom que era relativamente bom para minha voz, né? Então dava para cantar de boas, não precisava fazer tanto esforço. E ele regravou ali o nome, né? Numa tonalidade mais baixa, Fogo no Altar também num tom mais baixo. E praticamente desse álbum o destaque foi o Nazareno, né? E Qual é o Amor? Aí ele repare que conforme vai passando o tempo, ele vai baixando um pouco os tons das músicas. Os agudos já não são tão agudos assim. Ele, no começo da carreira, no próprio álbum, o nome, ele tinha aí Fá sustenido, eventualmente tem muitos Fá sustenido, e complicava um pouquinho para mim, né? No Barro que Sobrou, tem também agudo, tem no álbum Água Viva tem uma faixa chamada Desperta, que é lá em cima, né? Se eu não estou enganado, até chegar no sol, né? Desperta, Cristo vem. Tem também o Eu Sinto Deus também, que é lá em cima. E, enfim, então fica um pouco complicado para mim. Ficava, né? E hoje em dia pior ainda. Então ele, conforme foi gravando mais álbuns, mais músicas, ele foi baixando um pouco os tons, né? As notas máximas atingidas ali. E aí começou a ficar cada vez mais parecido com o Roberto, porque o Roberto, na época, também já estava cantando um pouquinho menos agudo, né? Você pega nessa mesma época aí, você tinha aquele álbum que fez muito sucesso do Roberto Carlos, onde ele lançou Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Aí teve aquela faixa, foi tema de novela, como é que é mesmo? Você não sabe quanta saudade você me deixou. Fez um estrondoso sucesso. Até comprei para minha avó esse disco do Roberto Carlos, que ela gostava muito de ver a novela por causa dessa música, né? E ela pedia para pular a parte do Nossa Senhora, porque era tão bonita a canção que ela ficava com vontade de cantar, mas achava que era pecado cantar Nossa Senhora. É a mentalidade da época, né? Aquela coisa toda, a gente perdoa, né? Deixa passar. Hoje em dia a gente vê que é besteira, né? Mas o Roberto estava começando também a cantar em tons um pouquinho mais baixos ou menos agudos, e o Jota foi nessa mesma toada. Foi nessa mesma toada. Ele passou a cantar, adaptando a sua voz ao estilo que o Roberto estava apresentando naquela época, né? O Roberto tinha, nos anos 80, algumas músicas com alguns agudos também, um Fá sustenido e tal. E isso foi diminuindo ao longo do tempo, né? Ele foi ficando mais velho, o Roberto. Ele foi baixando o tom e o Jota, mesma coisa, né? Foi baixando o tom também. Fez algumas regravações com tons mais baixos. É isso. Aí depois ele lançou o que, Bruno? Depois do Nazareno? Ele lançou o quê? Isso aí tudo tá puxando da memória, né? Eu tô puxando da memória. Não tem nenhuma consulta aqui, não. É tudo da memória. Tanto que eu ouvia. Eu ouvi tanto esse cara que eu conheço a obra dele quase que de cor. Né? Isso até o final aí dos anos 90, né? Depois parei de acompanhar com tanta ênfase, né? Mas até o final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000, eu sabia tudo de cor. Enfim, depois ele veio com, se eu não pulei nada, se eu não esqueci nada, ele veio com Vinde a Mim. Ele foi para a gravadora Sony Louvode, né? Um álbum com só 5 faixas, as 5 muito boas. Destaque para Vinde a Mim, que é a faixa título, né? Muito bonita, que o Nelson Ned também regravou.
também espetacularmente. E veio o playback. Começou naquela época a febre dos playbacks, que os cantores principais lançavam seus álbuns, perdão, e também os playbacks desses álbuns, né? E eu passei a comprar todos os playbacks do Jota e de outros cantores, do Marcos e tal, para me ajudar na hora de cantar na igreja, né? Porque às vezes os músicos não queriam ensaiar, tinham um pouco de má vontade para ensaiar, então com playback resolvia isso, né? Então veio o Vinde a Mim e depois ele foi uma revolução, que ali ele estourou de vez, tá? Ali ele realmente estourou de vez. Foi quando ele foi para Nancel Produções. Inclusive havia um projeto político por trás disso, né? Deixa pra lá, deixa quieto. E ele gravou o excepcional álbum Retorno, dando uma roupagem mais moderna. Se você vira a produção do disco, muito mais bem realizada do que em discos anteriores. Ele teve um tratamento VIP ali naquele álbum, né? Tipo assim, ele é a estrela da gravadora, então vamos fazer de tudo para ser um álbum top, né? Em termos de qualidade, de arranjos, de produção, enfim. Para a época foi, tá? Para a época foi um álbum muito bem produzido, com várias músicas, né, clássicas aí do Jota, Amor Sem Fim, próprio Retorno, né? A faixa título, Não Tente Sozinho, O Rosto de Cristo, né? A regravação da José Scarabelli, ficou muito boa na voz dele, muito bonito mesmo. Enfim, várias outras também muito boas, mas as principais foram essas. E logo depois ele gravou o álbum Dê um Sorriso, no qual aí sim ele explodiu de vez com a música É Bonita, que foi o maior sucesso da carreira dele, disparado. Só dava essa música nas rádios o tempo todo. A melodia era o tempo todo, É Bonita, era campeã de pedidos de do público, né? Era campeã de pedidos, né? As mais, era a parada de sucesso, né? Era a principal. E foi estourar. Ele estourou mesmo a nível Brasil, tá? Ali ele se tornou celebridade da música gospel. E eu cantei demais essa música nas igrejas, cantei demais. Tem até uma história, né, Bruno? Você cantando essa música numa festa de 15 anos, não é isso? Que você tomou um fora da aniversariante de forma indireta, né? Tem essa história, não tem? Tem essa história. Eu fui convidado para cantar no culto em homenagem aos 15 anos de uma irmãzinha da época, né, adolescente. Eu estava meio que de olho nela e já tinha me decidido que ali seria o dia, aquele seria o dia no qual eu iria tentar, né, chegar junto. Então, eu me arrumei, né, fui bem vestido, ensaiei bastante, tal. Inclusive o rapaz que ensaiou comigo, são coisas que a gente não esquece, são coisas bobas que a gente não esquece. Que ensaiou comigo antes da apresentação, eu ia cantar É Bonita, né? Aí eu perguntei para ele, e aí, como é que ficou? Ele falou o seguinte, a resposta dele me marcou para todo sempre. Eu nunca esqueci da resposta do cara. Ele falou, para cantar aqui, ficou muito bom. Mas se fosse para no Maracanã para 100 mil pessoas, não. Tipo assim, não passou, é nota 6, aí 5,5, vai para recuperação, mas passa de ano. E aí, interessante que eu cantei primeiro, né? Fui o primeiro a ser chamado para cantar. Aí fiz uma homenagem a ela, falei bonito, palavras bonitas, tal. E cantei, né? Ela que pediu para eu cantar essa música. Cantei olhando para ela, fazendo caras e bocas, tipo assim, me derretendo, né? É hoje, é hoje, é hoje, enfim. Logo depois que eu cantei, veio um carinha que eu não sabia quem era, não conhecia, que cantou uma música que na época também fez um estrondoso sucesso, rivalizava inclusive com É Bonita nas paradas de sucesso, do Novo Som.
Eu e Você, é música de amor, né? É mais que te querer, o nosso amor é mais que a primavera em flor, é algo assim, muito além da terra, céu e mar. Quer dizer, é uma declaração de amor, né? Era o namorado dela. A cara que eu devo ter feito quando escutei os primeiros acordes da canção, eu queria que alguém tivesse filmado. A minha cara deve ter se transformado, né? Enfim, claro que eu não falei nada com a garota, meti o pé mais cedo, fui embora com raiva daquele dia. Sensacional. Então, o Jota não me ajudou a, a conquistar o coração daquela jovem adolescente de 15 anos. Ai, ai, sensacional, né? Sensacional. E aí ele fez um sucesso estrondoso. Nesse mesmo álbum tinha o Nada Me Separa Desse Amor, clássico, né? Clássico. O arranjo muito parecido com detalhes, né? O começo do arranjo, muito parecido. Lembra bastante detalhes, né? Do Roberto. Outro clássico ali é o próprio Dê um Sorriso, né? Fez bastante sucesso também. E ele veio com duas faixas românticas, né? Ele inovou ali também, vendo que o novo som estava inovando com faixas românticas, ele também trouxe faixas românticas, foi pioneiro, um dos pioneiros nessa ideia de trazer músicas românticas em álbuns gospel, né? Ele trouxe duas músicas românticas, Que Gênio e Eu e Você. Eu e Você? Ou estou confundindo com o novo som? Aí ele faz uma declaração lá com a voz totalmente igual do Roberto. O amor maior me fez chamar assim. Eu te amo. Eu te amo. Cinicamente, coisa mais cínica do mundo, mais sensacional. Excelente. É, eu esqueci o nome, o título da música. É, Eu e você somos as flores que blá 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 blá, acho que é Eu e Você mesmo o título. É o mesmo do novo som. Enfim, então ele veio com essa vibe aí de começar a gravar músicas românticas. Depois de sucesso, ele fez o álbum Iluminado, que já caiu um pouquinho em termos de qualidade de produção, de arranjo, enfim. Já não era mais a Lança Produções, da outra gravadora. Esse álbum não foi um álbum tão bom em termos de quantidade de músicas marcantes, né? Um álbum apenas ok. A faixa que eu gostei mais foi a faixa título, né? Não, não foi a faixa título, não. Foi Nova Chance. Nova Chance foi a faixa que eu mais gostei. Iluminado, a faixa título é apenas ok, nada demais. E o resto do disco também, nada demais. É, Me deu uma nova chance, eu quero ser como antes. Cantei muito também isso na igreja, várias e várias vezes. Ah, vem Senhor me ajudar. Ah, vem Senhor me levantar. Ah, vem Senhor me ajudar. Eu quero ser como antes. Me deu uma nova chance. Cantei várias vezes isso aí na igreja. E depois ele lançou o álbum Alma e Coração. Um álbum também ok, não foi um álbum excepcional, mas bom. Tem a faixa Alma e Coração, muito boa, muito bonita. E aí ele já manda um fase sustenido lá em cima, né? Volta a trazer uma música com um tom mais agudo. Não tenho medo, eu sei que posso conseguir o que quiser. Acho que é Fá ou Fá sustenido, uma coisa assim. Até mesmo o sol, teria que ver aqui no teclado. Muito bonita essa canção, mas basicamente foi só essa que marcou o álbum. As outras apenas ok, enfim. Ele grava duas canções em homenagem à mãe falecida, né, Dona Ana, que eu ficava imaginando quando fosse a minha avó a partir, como seria, né? Eu ouvir essa canção certamente me deixaria muito para baixo, e foi o que aconteceu, né? Enfim. E aí ele parte para uma fase também muito comercialmente muito boa, porque ele foi para a Line Records, né? E aí ele gravou o álbum Além das Aparências, que é um álbum muito bom, muito bom.
um dos melhores álbuns dele. O álbum inteiro é muito bom, com vários destaques, né? E tem alguns arranjos ali claramente em alusão a músicas do Roberto Carlos, né? Ele tinha que se assumir mesmo, né? Ó, eu sou clone do Roberto Carlos e quem gostar, gostou, quem não gostar, coma menos, né? Ele não gostava de admitir isso, mas ele era assim, né? E, claro, ele tinha a voz parecida com a do maior cantor do Brasil, ele teve que aproveitar essa oportunidade, pô. Qualquer um faria o mesmo no lugar dele. Eu faria o mesmo, com certeza, né? E, enfim, mas foi um álbum excelente, o Além das Aparências. Inclusive, nesse álbum ele gravou Jesus Salvador, do Roberto, e é quase indistinguível a voz dele com a do Roberto. Ele ali deu uma forçada para ficar muito parecida mesmo, a mais parecida possível com a voz do Roberto. Inclusive, o arranjador, o maestro Eduardo Lages, estava nesse álbum, né, para você ver a ligação quase umbilical dele com o Roberto, né? E, enfim, mas foi um álbum muito bom mesmo. Depois ele lança Conquista, que foi um álbum também muito bom, um pouco inferior ao anterior, mas com uma faixa de título em destaque, né? Conquista, virou um clássico, né, dele. E a partir daí ele lança um Milagre Novo, né? Tem nesse ínterim você tem alguns álbuns assim um pouco diferentes, como Harpa Cristã, ele interpretando músicas da harpa, apenas ok, nada excepcional, nada com muito brilho, nenhuma canção assim extraordinária, apenas ok, que ele grava álbuns da harpa. Tem um que ele grava é, meio que paralelo à Line Records, ele lança Entre os Querubins, que é um álbum muito bom, com músicas muito boas, porém que ele foge um pouco de sua característica. Ele vai para uma área de adoração, já que o Diante do Trono estava na moda na época, né? Estava estourando na época, com Preciso de Ti, com aquele álbum anterior que é o Águas Purificadoras, enfim, Nos Braços do Pai. Então, o Diante do Trono trouxe para o mercado essa vibe mais de adoração e ele tentou surfar nessa onda com cabelo, com uma roupa, o cabelo igual ao do Roberto Carlos, sensacional, sensacional, um cinismo level hard. Eu falo cinismo, mas o cinismo é um elogio aqui, tá? Não é uma crítica, não. É um elogio, uma cara de pau excepcionais, tá? Mas é um elogio aqui, não entendo como crítica, é um elogio. Tem que ter muita cara de pau para fazer o que ele fez na capa do Entre os Querubins, né? Totalmente aí igual ao Roberto. Depois quem pesquisa aí no Google Entre os Querubins a capa do álbum, você vai ver. Enfim, então você tem esse álbum muito bom. Fica um pouco estranho, soa um pouco estranho, porque ele não é dessa vibe de adoração, não é a praia dele. E estranha-se um pouco à primeira vista, mas as letras são muito boas, as canções são muito boas. Só que é um álbum muito longo, tá? São 14, 15 faixas, ficou muito grande o álbum. Se ele botasse 10 faixas ali, estaria mais que perfeito. E aí ele vai na Line Records, lança o Além das Aparências, o Conquista, tem o Milagre Novo, que foi o último álbum que eu acompanhei dele. Foi Um Milagre Novo, que é um álbum apenas ok, não é um álbum espetacular, maravilhoso, apenas ok. Tem essa faixa título que é uma faixa muito boa, né? Como é que é mesmo? Um milagre novo em minha vida. Como é que é mesmo? Vou lembrar aqui, peraí. Senhor. Não, Senhor não. Estou esperando o meu milagre. Eu sei que vai chegar. O Deus a quem eu sirvo não falhará. Por isso não paro de lutar. Estou atravessando um deserto. Por aí, mais ou menos. Enfim, então foi o último álbum que eu acompanhei dele. Depois ele ficou um tempo sumido, lançou algumas coisas aí na internet que eu não acompanhei. Enfim, polêmicas à parte, Bruno.
foi a tua maior influência, né, no gospel, né? Foi e até hoje é. Até hoje é porque as canções dele, dos álbuns principais dele, foram canções que marcaram a minha vida. Eu tive muitas experiências com Deus através delas. E na igreja o pessoal gostava quando eu cantava. E o Senhor abençoou muitas pessoas através dessas canções, enquanto eu as cantava, né? Mesmo cantando mal, desafinado, fora do tom, às vezes até bem fora do tom, mas graças a Deus o Senhor passava por cima disso e as pessoas gostavam e pediam para o pastor me dar a oportunidade para eu cantar. Pelo menos uma vez por semana eu cantava na igreja e quase sempre era uma música do J Neto. Polêmicas à parte, né? Ele, conforme eu falei, ele estava não está umbilicalmente ligado ao Roberto, né? A carreira dele toda deve-se ao Roberto. Faltou assumir isso, acho que não seria nenhum tipo de. Seria até mais bonito da parte dele assumir isso, né? Ele sempre driblava essa questão de imitar ou não Roberto Carlos. Ele imitava sim, é óbvio que imitava. A voz dele falada não é a voz dele cantada, você vê que ele força um pouquinho, principalmente a partir do disco Nazareno, ele começa a forçar um pouquinho para a voz dele ficar cada vez mais próxima do Roberto. Enfim, isso não diminui, na minha opinião, não diminui a obra dele, a carreira dele. A gestão da carreira até um certo ponto muito boa, depois ele acabou indo para o anonimato quase, né? Hoje está sumidaço, pouco se fala nele. Mas ainda no interiorzão ele consegue fazer alguns shows, alguns espetáculos. Já está com cabelos brancos, já meio coroa. Gravou algumas coisas que achei só ok no máximo, ok para fraco. Nenhuma canção mais assim espetacular. Teve um álbum que eu esqueci de dizer que ele gravou, chamado Riquezas. Ele regravou canções de outros cantores, né? Foi um álbum até muito bom. Ele escolheu bem o repertório. E ficou bom. Ficou bom. A maioria das regravações foi muito boa. Eu gosto desse álbum, Riquezas, em que ele regrava clássicos de outros cantores. Então é isso. J Neto, um cantor sempre ligado a muitas polêmicas, né? Em sua carreira, eu tentei sempre passar por cima disso. Isso aí é problema dele com Deus, não é problema meu, nem de ninguém. Mas para mim, em particular, foi quem mais me influenciou. As canções dele, até por serem canções em que eu conseguia cantar, devido à limitação da minha voz, da minha tessitura, enfim, eu não tinha. Se eu, por exemplo, tivesse alguém para ensaiar comigo melhor, ou alguém que me ajudasse nessa parte do canto, eu talvez poderia cantar outros cantores, ou cantar canções de outros cantores em tons mais adequados à minha voz, ou aprimorar a minha voz. Nunca fiz aula de canto, infelizmente, nunca tive nem tempo para isso. Talvez, quem sabe, façam. Ainda nunca é tarde, né? Para tentar fazer uma aula de canto. Mas era o cantor cujas canções com playback, a maioria eu conseguia cantar, sem ter que alterar o tom, né? Quando tinha que alterar o tom, aí tinha que ensaiar com um músico da igreja, aí nem sempre era possível. Mas é isso, é um cara que me influenciou bastante, de quem gosto muito, e oro a Deus que seja muito feliz e bem sucedido em tudo que faça. É isso, Bruno, é isso. Tá aí a resenha aí da tua vida, tua história com o J Neto. Faltou uma história, né, Bruno? A da tua avó, né? Na igreja de Zé Borges, né? Ela fez eu passar uma vergonha sensacional. Que nós fomos à igreja de Zé Borges porque ele foi se apresentar lá. Eu o vi ao vivo duas vezes. Uma vez foi nessa igreja e outra vez foi lá em Caxias, num showmício gospel. Na época ainda podia se fazer showmícios, né? Enfim, então ele entrou na igreja, era um banco grande, né, com vários lugares, eu estava mais ou menos no meio. Minha avó era a segunda, né, do banco, tinha a pessoa na ponta, a minha avó e eu, né? Estava mais pro meio ali do banco.
E aí entrou o Jota, um pouquinho atrasado, entrou correndo, ele foi cumprimentando as pessoas assim, rápido, né? Indo em direção ao púlpito. Aí quando ele chegou lá na fileira onde estava minha avó e eu, minha avó levantou e deu um tapa nele, assim, pau, pegando no braço dele, pegou no braço dele com uma força. Ele tomou um susto e, e assim todo mundo parou para olhar, né? E aí ela falou: Ó, o meu neto gosta muito de você, ele quer tirar uma foto contigo no final do culto. Aí a igreja inteira olhando para mim, né? E eu com a cara de. Hã? Imagina, né? Imagina como é que eu fiquei com uma vergonha do tamanho do mundo, né? Sensacional, minha avó, sensacional. Tá lá no céu e. Enfim, é maravilhosa. Então é isso, minha história com o J Neto foi essa. E se vocês gostarem, eu conto em outros podcasts aí a influência do Márcio Nascimento, do Álvaro Tito, da Cassiane, do Novo Som, do Diante do Trono, enfim, na minha vida e outros tantos, tantos, tantos. Marco Aurélio, não posso esquecer dele. Nelson Ned, Vitorino Silva, Chile Carvalhais e tantos outros, né? Tantos, tantos outros. Enfim, então é isso, Brunão. Valeu, Brunão, obrigado aí por essa resenha e até o nosso próximo